Olá, aqui é o professor Marcelo Varela e vamos para mais um encontro sobre direito internacional público. No encontro passado, nós começamos a estudar as organizações internacionais, o segundo sujeito de direito internacional. Nós vimos nesse tema que é uma organização internacional, para o que ela é criada, quais são as finalidades, não é? Os custos envolvidos. Quais são os membros da organização internacional? Vimos que os membros eles podem ser associados, temporários, permanentes, não é? E vimos também algumas características das organizações internacionais. No encontro de hoje, nós vamos avançar um pouco mais nesse assunto. Pessoal, vou arrumar aqui. Nós vamos avançar um pouco mais nesse assunto, estudando as capacidades e competências das organizações internacionais, a, as decisões que são tomadas, não é? E vamos estudar um pouco duas organizações internacionais, apenas para ter uma noção mais ou menos sobre esse tema, para que vocês tenham um pouco mais de cultura geral, que vai ser a ONU e a Organização Mundial do Comércio. No caso da ONU e da OMC, eu não vou cobrar isso na prova, mas é bom vocês terem uma noção, porque isso influencia muito no nosso dia a dia. Eu vou recorrer aos slides como recurso didático. Então, a gente viu, né, só retomando na aula passada, vamos lá. Por que os Estados criam as organizações internacionais? É uma forma de controle de políticas públicas, tem um corpo de funcionários dedicado. Vimos aí na aula também quais são as estruturas mais comuns, a Assembleia Geral, que tem todo mundo, os órgãos setoriais, que variam conforme o tema da organização, um mecanismo de solução de conflitos, né, que às vezes é um tribunal, às vezes é algo mais simples, e o secretário-geral. Vimos também os membros, né, como eu falei agora há pouco, permanentes, observadores e temporários, e como que um Estado sai de uma organização internacional. Muito bem. Então, na aula de hoje, nós vamos ver aqui as capacidades e competências institucionais, começando pelas capacidades institucionais. As organizações internacionais, elas têm capacidades e competências como os Estados, né? Capacidades é para fora, competências para dentro. São as marcas da soberania dos Estados, capacidades e competências, capacidades para fora, competências para dentro. Tanto nas capacidades quanto nas competências, as organizações internacionais têm duas coisas importantes que é preciso saber aqui. Uma, que elas só podem fazer aquilo que os países determinaram que elas podiam fazer. Elas são limitadas pelo poder, né, que os estados lhes concedem. Elas têm capacidades e competências derivadas das capacidades e competências soberanas dos estados que a constituem, não é? Então, o primeiro ponto é isso, que ela só pode fazer aquilo que o Estado determina. E segundo ponto, é, elas fazem isso em nome próprio. Elas não fazem isso em nome do Estado, que é membro da Organização Internacional. Faz isso como uma pessoa jurídica de direito internacional independente do Estado, autônomo do Estado, separado, diferente do Estado nacional. É como se fosse outra, embora seja uma capacidade derivada dos Estados-membros, elas não se confundem com as capacidades e competências, com a soberania dos Estados-membros. Muito bem. Quais são as capacidades mais comuns que uma organização internacional tem? Primeiro, celebrar tratados. Ela pode, como ela é sujeito de direito internacional, fazer tratados com os países membros, com outros países, ou seja, ela é um sujeito de direito internacional, portanto, capaz de contrair direitos e obrigações em nome próprio. Então, ela vai poder celebrar tratados. As organizações internacionais também enviam e recebem diplomatas. Elas têm diplomatas próprios. Por exemplo, aqui em Brasília, perto do Gilberto Salomão, tem lá a representação da União Europeia. Eles não chamam de embaixada, chamam de representação. Mas, no fundo, é muito próximo. Vai ter as imunidades, privilégios diplomáticos, a gente vai ver isso um pouquinho mais lá na frente. Eles não vão pagar tributos, enfim,
vão ter proteção contra a jurisdição do país que é de acolhimento, e eles enviam e recebem diplomatas. Também as organizações internacionais fazem muito conferências internacionais. Ou seja, o que é uma conferência nacional? É uma reunião de negociação em torno de algum tema, né? Então, ela chama os estados, ela credencia os diplomatas dos outros estados, ela faz a negociação, né? Ela pode fazer uma reclamação em um tribunal internacional, quando o tribunal internacional aceitar, a organização internacional é muito comum que aceite. Muitos tribunais não aceitam em contenciosos, ou seja, uma organização internacional contra o Estado. Mas para fazer um parecer consultivo é muito comum. O tribunal tem que se manifestar sobre determinados assuntos. Vários casos muito importantes foram iniciados por organizações internacionais. Por exemplo, que fala da legalidade de uso de armas nucleares em conflitos internacionais, foi uma organização internacional que convocou e que delimita, né, quando um país pode usar armas nucleares, quando não pode. É um parecer consultivo provocado por um organismo internacional, né? Ser depositário dos tratados, muito comum, ela puxa os tratados, os estados negociam os tratados, e muitas vezes, não é regra, mas muitas vezes a secretaria dos tratados fica lá, junto com a secretaria da Organização Internacional. Os tratados do Mercosul ficam na Organização Internacional chamada Mercosul. A ONU tem uma divisão de tratados gigantesca, milhares de tratados são depositados na ONU. O que é um organismo depositário de tratados? Ele tem o texto original do tratado, tem as assinaturas lá da adesão, tem a ratificação, ele dá publicidade a todo mundo sobre quem raticou, quem não raticou, quem assinou, etc. Não é? E, por último, aqui, operar naves e aeronaves, né, veículos, aviões, embarcações, navios, com bandeira própria, ou seja, não com bandeira de um país, mas eles são registrados lá no organismo internacional. Então, a gente vai ver, por exemplo, o PNA, o Programa das Nações Unidas para Alimentação, Programa Mundial de Alimentos, né? Ele tem mais de 100 aviões, que são registrados em que país? Nenhum, registrados na Organização Internacional. Então, é uma série de capacidades. Quando vai passar esse avião, etc., para um país, ele fala, avião de origem das Nações Unidas. Ele registra como sendo do país de origem. E aí a gente tem, então, várias capacidades, né? São as mais comuns, mas para trabalhar, vão ter várias outras aí dos organismos internacionais. Então, continuando aqui, né? As organizações internacionais, elas têm capacidades e competências. Em relação às competências, são para dentro da organização internacional. As capacidades para fora, ela com outros sujeitos de direito. As competências são para dentro. Para dentro da organização internacional, eu classifico, na verdade é uma classificação bastante geral do direito internacional, em 3 categorias: pessoas, bens e direito. Então, as pessoas que trabalham lá na organização internacional, as pessoas com quem elas se relacionam, os bens que elas têm, e o direito aplicável internamente, porque se ela está em vários países, ela tem que ter um direito próprio, né? Ou escolher o direito de algum lugar, porque senão vira uma confusão. Em relação às pessoas, ninguém, logicamente, tem nacionalidade da organização internacional, né? Ninguém nasce numa organização internacional e a pessoa não adquire uma nacionalidade da organização internacional. Ela tem a nacionalidade do seu país de origem. Se um brasileiro trabalha na ONU, ele continua sendo brasileiro. Se um polonês trabalha na União Europeia, ele continua sendo polonês. Agora, essas pessoas passam a ser protegidas pela organização internacional. Elas vão gozar de imunidades e privilégios diplomáticos, de forma que elas possam trabalhar, inclusive, em conflito de interesses com seus estados de origem. Elas podem ter que investigar seu estado de origem, verificar se ele está cumprindo os tratados e, efetivamente, apontar o dedo, né, para eventuais problemas que encontrem. Afinal de contas, esse é o trabalho desse pessoal.
Então, as pessoas têm uma proteção da organização internacional em relação à nacionalidade de origem, mas elas mantêm a nacionalidade de origem. Em relação aos bens, a organização internacional pode ter bens próprios. Ela não é um sujeito de direito, não pode contrair direitos e obrigações. Então, ela vai ter bens próprios, ela vai ter prédios, veículos, aeronaves, ela vai registrar isso no notarial. Agora, o fato dela ter bens próprios não significa que ela não tenha que registrar esses bens no cartório de registro de imóveis lá do país de acolhimento. Teve um caso interessante de um sujeito que vendeu os bens no Rio de Janeiro para a Holanda, né? E aqui bem não é organização internacional, mas reflete mais ou menos o mesmo problema. E a Holanda não registrou a transferência do imóvel no cartório de registro de imóveis. Quando esse vendedor contraiu dívidas, o bem foi penhorado, mesmo sendo de um sujeito de direito internacional. Por quê? Porque ele não cumpriu o requisito interno de transferência de propriedade, que era o cartório de registro de imóveis no Brasil. Então, o fato de poder ter bens em nome próprio não significa que está isento das obrigações de registro desses imóveis nos órgãos da administração pública e nos órgãos delegatários, como os serviços notariais. Além disso, os organismos internacionais têm um direito próprio. Eles vão ter um direito trabalhista próprio, um direito previdenciário, um direito administrativo, um direito contratual, que é deles. Às vezes, quando são organismos grandes, esse direito é um código mesmo, né? Quando tem milhares de funcionários, por exemplo, como na ONU. É todo um direito complexo. Tem gente que é especialista em direito da ONU. Agora, é muito comum para organizações internacionais pequenas que elas escolham o direito de um dos países membros. E daí todo mundo vai aposentar de acordo com a previdência daquele país membro, todo mundo vai ter as regras trabalhistas daquele país membro. Ou então, no caso do Mercosul, por exemplo, é possível até preservar o direito de cada nacionalidade. Daí as pessoas vão ter direitos diferentes, mesmo se trabalham lado a lado. Como é que é o processo de tomada de decisão nas organizações internacionais? Vamos lá. Então a gente viu como é que a organização é criada, né? A chamada, para que ela é criada. Vimos como ela é criada no estatuto, que prevê tudo isso, quem são os membros, as competências, as capacidades. Agora vamos ver um pouco aí mais do funcionamento da organização internacional. A tomada de decisão numa organização internacional, ela tem dois tipos de atos que podem ser emanados de uma organização internacional: as recomendações e as decisões. Como o próprio nome diz, recomendação são aquelas orientações não obrigatórias, né? Recomendação, você não está mandando alguém fazer alguma coisa, está recomendando. É claro que às vezes vem o nome recomendação, mas tem uma sanção se você não cumprir. Mas, via de regra, recomendação não tem sanção, né? O Estado cumpre se quiser. E as decisões são aqueles atos obrigatórios, no qual o descumprimento leva a uma punição, uma sanção, né? Essas decisões, essas recomendações, por sua vez, elas podem ser adotadas com três tipos de votação. Lembrem que a organização internacional é uma pessoa jurídica colegiada, tem vários países membros. Então, esses países podem decidir que tudo se decide por consenso, que tudo se decide pela maioria qualificada ou pela maioria simples. Consenso, muito fácil, né? Consenso, todo mundo tem que concordar. Maioria simples e maioria qualificada, aqui pode ter uma mudança. Claro que todo mundo sabe que a maioria qualificada é a maioria absoluta, a maioria simples também é dos presentes a maioria, mas no caso de organismos internacionais, um ponto que eu gostaria de adicionar para vocês saberem é que, às vezes, o que qualifica o voto não é o número de países, não é 3 países de um lado, 2 do outro. Às vezes, pode ser outro critério que a organização adote. Por exemplo, vamos imaginar que é o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional. No caso do Fundo Monetário Internacional,
o voto dos países tem um peso conforme o tanto de dinheiro eles aportaram nesse fundo. Então, quanto mais recursos eles aportaram, mais voto eles têm, entendeu? Então, às vezes, o voto ele é qualificado por outro critério que não o número de países. Tem organizações internacionais de proteção, por exemplo, da natureza. O país que tem as reservas é maioria qualificada com o voto daqueles países. No Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, a gente vai ver, são 15 países, 5 permanentes. Tudo é adotado por maioria? 8 países, sim, mas nesses 8 tem que estar os 5 permanentes. Se votarem 14 a favor de uma resolução e um permanente for contra, não passa a resolução, porque a maioria qualificada tem na sua qualificação que esses 5 membros permanentes do Conselho de Segurança têm que concordar com o ato. Como se faz o controle desses atos que foram adotados? A gente tem um controle político e um controle jurídico, cada um interno e externo. Controle político interno, pelos próprios diplomatas que lá estão. Eles vão ficar verificando se os atos são politicamente ok. E externo, pelos demais países. Né? Eles vão poder falar, olha, esse ato você abusou das suas capacidades, você não poderia ter ido tão longe, está se intrometendo em assuntos internos dos estados. Então, é um jeito de controlar politicamente os atos. Jurídico, você vê se o direito da organização internacional está sendo feito de acordo com o estatuto dela, e também os tribunais internacionais vão fazer o controle externo dos atos da organização internacional para ver se ela não está abusando do seu direito. Cada organização internacional vai poder prever no seu estatuto como se dá o controle jurídico dos atos que ela produz. Por exemplo, tem 500 tribunais internacionais. Qual vai julgar, vai avaliar a legalidade dos atos? Ela vai escolher um. Né? A Corte Internacional de Justiça, por exemplo, é um tribunal que tem talvez a mais ampla capacidade de controlar atos de organismos internacionais. Agora, então a gente viu aqui como que as organizações internacionais nascem, como que elas se constituem, quem são os membros, os tipos de membros, o que esses membros podem fazer, o que a organização internacional pode fazer, como os atos delas são controlados. Vamos ver um pouquinho de duas organizações internacionais aqui. Uma delas é a ONU, a outra é a Organização Mundial do Comércio. Eu botei um link aqui, que eu não vou passar, porque senão fica muito grande essa aula. Isso vocês podem copiar e ver, que é um pouco o histórico da ONU. Aqui está o prédio da ONU em Nova York, né? Fica ali na beira do rio. É um prédio do Niemeyer. Interessante, né? O Niemeyer que ganhou o concurso junto com o Corbusier, que era o professor dele. Até na biografia do Corbusier, o Corbusier fala que o Niemeyer foi muito gentil, porque o Niemeyer tinha ganho. E daí, na noite antes da premiação, ele aceita fundir o projeto dele com o Corbusier e divide o prêmio, né? O Corbusier tinha sido professor do Niemeyer. Aqui o símbolo da ONU, aqui é o mapa mundi, né, aberto, que é o Polo Norte, ó. Aqui está o Brasil. Vocês estão vendo quando a gente vê o mapa desse jeito, que o Brasil fica muito maior, quando não é eurocêntrico o mapa, quando o mapa não está na Europa, e aqui a Ásia fica bem menor? Interessante, né? Aqui está a Assembleia Geral da ONU, só uma foto para vocês verem como é. Aqui o Conselho de Segurança, que eu falei há pouco, são 15 membros permanentes, e os vencedores da Segunda Guerra Mundial são 15 membros, 5 permanentes, os vencedores da Segunda Guerra Mundial são os permanentes, que é Estados Unidos, França, Reino Unido, China e Rússia. Antes era a União Soviética, para a dissolução, a Rússia, vimos na aula passada, é sucessora da União Soviética, né, continua no Conselho de Segurança. Interessante quando a gente fala isso, porque no caso da China, outro país, aconteceu justamente o contrário. Quando foi em 1945, a China, acabou a Segunda Guerra Mundial, a China entrou no Conselho de Segurança da ONU. Em 1949, 4 anos depois, o regime comunista tomou a China continental e os governantes da China fugiram para uma ilha ali perto, chamada Taiwan. E o que acontece? Os Estados Unidos não reconheceram os governantes da China continental como sendo legítimos. Então, durante mais de 30 anos, o Conselho de Segurança era ocupado pelo pessoal de Taiwan.
enquanto quem mandava 1 bilhão de pessoas no mundo eram os governantes comunistas de Pequim, né? Mas depois, com isso, houve a reaproximação, o reconhecimento da China lá. Aqui os membros permanentes, então no mapa, para todo mundo entender, né? Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China, né? E aqui alguns os membros atuais, né? 10 membros não permanentes. Os membros não permanentes trocam, ficam sempre 2 na América do Sul, 3 na África, né? 3 na Europa e aqui na Ásia. O Brasil é o país não permanente que mais vezes ocupou cargo ocupou cadeira no Conselho de Segurança da ONU, né? Muito bem, aqui então quem eram os representantes, né? Existe uma disputa por reforma do Conselho de Segurança da ONU. Brasil, Alemanha, Índia e Japão sempre pedem para entrar. Já houve vezes do Japão ser convidado, mas o Japão falou, ou entra, todo mundo não entra, né? Samurai parceiro, ou entra ou não entra. Eu não sei se o Brasil fosse convidado, ia ficar de braços dados com o Japão, mas espero que sim, né? Então o Japão já foi convidado e falou, ou tem a reforma ampla, ou não adianta nada. Aqui um órgão setorial da ONU, o ECOSOC, que é econômico e social, né? Que esse fórum de países, são 72 ou 74 países, que é um pedaço da ONU que cuida de temas econômicos e sociais, né? O atual secretário-geral da ONU, português Antônio Guterres, né? Talvez aí o homem que ocupa um dos cargos mais importantes do planeta, Antônio Guterres. E aqui um pouco de mapas, né? Que eu gosto disso. Então os países foram entrando na ONU, quando criou esses países aqui, que eram os que existiam. Aí, na descolonização africana, muitos países foram criados, né, entre 55 e 65. Logo depois aí a Europa foi, né, todos esses países aqui foram saindo da Europa, a Europa era a metrópole desses países. Aqui a China, que só entrou em 1970 depois da reaproximação, né, com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos bloqueavam a China. Então, a China, claro, ela é membro do Conselho de Segurança, entrou junto com a ONU sendo criada. Mas a China continental acabou sendo excluída, de fato, após a Revolução Comunista e voltou depois dos anos 70. E aqui as ex-repúblicas soviéticas, né, que foram entrando com a dissolução da União Soviética aqui, né? Que a Namíbia foi um dos últimos países aí a se tornar independentes. Muito bem. Aqui as missões de paz da ONU, né? A ONU que foi criada para a paz e depois se virou para o desenvolvimento. Paz e desenvolvimento são os 2 eixos que levam a ONU. Aqui várias forças, né? No Haiti, no Saara Ocidental, Costa do Marfim, Libéria, no Congo, né? Sudão, aqui na Europa, Chipre, Kosovo, em todos os continentes a gente teve operações de paz da ONU, né? Aqui alguns conflitos, tal, como é que funciona a ONU, os famosos capacetes azuis, né? Então aqui, eu vou falar um pouco mais disso lá nas últimas aulas. Aqui a operação brasileira que comandou no Haiti, foi um ponto bom. Botei até um site aqui que vocês podem ver um resumo, que é a sede, né, lá ainda em Nova York, que tem essa escultura contra as armas. Muito bem. E aqui um pouquinho também sobre o Acordo Geral de Tarifas do Comércio, que deu origem à Organização Mundial do Comércio. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a ideia era que a paz seria alcançada por meio da maior estabilidade financeira global, né, para evitar choques financeiros muito difíceis, e a maior interdependência econômica entre os países, ao ponto que destruir o outro, ficasse a destruir a si mesmo. Nessa época, 3 instituições foram pensadas, que era chamado Sistema de Bretton Woods, que foi a cidade lá nos Estados Unidos onde se decidiu fazer isso aqui. Então, o Banco Mundial, que na época chamava Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, que é reconstrução, tá da Europa estava destruída, que é o BIRD, que depois deu origem ao Banco Mundial.
O Fundo Monetário Internacional, para dar estabilidade financeira, evitar crises financeiras, como a crise de 1929, na Bolsa de Nova York, que alterou o planeta todo, o Brasil mesmo. Houve, né, a queda da política do café com leite, a ascensão de Getúlio Vargas, que foi um ditador, ficou 15 anos no poder no Brasil, e também que viabilizou, de certa forma, a ascensão de Hitler na Alemanha. E a ideia era criar, na época, a Organização Internacional do Comércio, que nunca foi criada, e deu origem ao Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que seriam tratados multilaterais, seriam negociados de tempos em tempos para reduzir as barreiras ao comércio internacional. Houve várias dessas rodadas de negociação do GATT, 47, 49, acaba uma com essa outra, 50, 55, 60, 54, até a criação da OMC em 1994, 1995. No início era a redução de tarifas e depois começa nas outras barreiras comerciais. Vocês podem ver que o número de países vai aumentando aqui conforme o tempo. Né? Hoje o planeta todo está na OMC, né? Todos os países do mundo estão na OMC, o Brasil mesmo está na OMC desde o início, né? O verde escuro. Esse mapa está um pouco desatualizado, a Rússia já está na OMC. E aqui o mapa de conflitos, o Brasil é um dos países que mais tem processo na OMC, depois dos Estados Unidos e União Europeia, né? O Brasil já processou vários países no mundo e tem sido um sistema muito efetivo para a solução de disputas. Os interesses em jogo na Organização Mundial do Comércio dos países envolvidos sempre querem abrir mercados para bens industriais e serviços. E os países em desenvolvimento na eterna luta por abrir bens agrícolas para poder vender melhor mais seus produtos. Os países europeus têm altas restrições à importação de produtos agrícolas. Olha só, a média de tarifa de importação para carne, 250%. É até ridículo, né? A gente vende 1 quilo de picanha a R$50, chega na Europa a 5, 6 vezes mais o preço, R$300 o quilo de picanha brasileira lá. Então, logicamente, você não consegue vender. O produtor de gado lá, por mais caro que seja, ele consegue proteger seu mercado. Mas vários outros produtos, banana, alho, leite, acima de 200%, grãos processados, né, 70%. Açúcar brasileiro, para proteger a beterraba deles, 4 vezes mais caro. Então é muito difícil que esses produtores consigam vender seus produtos lá. Bem, é isso, né? Muita coisa. Eu vou colocar algumas perguntinhas aí aqui no sistema, tirado de concurso dessa vez, e lembrem de responder até a próxima aula, porque a partir de agora vai ter prazo para responder as perguntas. Obrigado, um grande abraço. Tudo de bom.